som. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. A paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Nós estamos na casa do Senhor, onde há fartura de alegria. Então nos alegremos com a presença do Senhor que já é real neste lugar. Vamos fazer uma oração para darmos início a este culto. Aleluia. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença nos encontramos, ó Deus, para Te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em Tua presença, Pai. Deus, os Teus filhos que se encontram aqui, os Teus filhos que se encontram, Senhor, nos seus lares, meu Deus, neste momento, unindo uns aos outros para Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Então, Senhor, comece a aceitar, Senhor, a adoração dos Teus filhos. Que os Teus filhos já comecem a se render diante ao Teu altar. Já comecem a apresentar a Ti, Senhor, esta oferta agradável, Pai. Deus, nós passamos dias, Senhor amado, e muitas das vezes não conseguimos chegar na Tua casa. Mas nós somos gratos, Senhor, porque hoje podemos estar aqui para sentir a Tua presença, para sentir o Teu toque, para sermos renovados, Senhor, restaurados por Ti, ó Deus. Senhor, venha cumprir em nós assim as Suas promessas, Senhor, o Seu propósito, ó Deus. Meu Deus, tome conta, tome, Senhor, o primeiro lugar, Senhor. Venha, Senhor, tocar em cada coração. Meu Deus, os Teus filhos que entraram aqui, Senhor, com seus corações entristecidos, meu Deus, traga o bálsamo e alegra os corações dos Seus filhos, pois nós estamos na Tua presença para Te adorar em espírito e em verdade. Aleluias. Louvemos e adoremos ao nome santo do Senhor, porque Ele habita neste lugar. Aleluias. Aleluia, Jesus. Louvemos ao Senhor. Tu que habitas no Santo dos Santos, assentado no trono de glória, sei que não rejeitas um puro coração, contrito e quebrantado, que clama por Ti. Louve, amados. Tu que habitas no Santo dos Santos, assentado no trono de glória, sei que não rejeitas um puro coração, contrito e quebrantado, que clama por Ti. Jesus,
tua glória. Enche esse lugar, anseio por ti. Enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, anseio por ti. Aleluia, mais uma vez. Tu que habitas no Santo dos Santos, assentado no trono de glória. Sei que não rejeitas, sei que não rejeitas um puro coração, contrito e quebrantado, quebrantado, Que clama por ti. e o nome dele é Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Maravilhoso. Jesus. Em ti confiamos. Jesus. Enche esse lugar, Enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, anseio por ti. Enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, anseio por ti. esse lugar. Enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Ele vem encher a tua Enche vida esse com a lugar, presença dele, anseio com a por unção ti. Peça, Enche Senhor, esse nessa noite, lugar com com a convicção, nuvem da que tua ele vem tocar em tua glória. que Enche ele esse venha lugar, restaurar. Aleluia. anseio por ti. Aleluia. A melhor palma seja para o Senhor nessa noite. A glorificação seja para o Senhor nessa noite. Aleluia. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque sabemos que Tu és o Deus do impossível. Em Ti está o controle de todas as coisas. Em Ti está o controle de todas as coisas, ó Pai. Tu conhece a cada coração, Tu conhece a cada vida. Tu conhece os Teus filhos que têm entrado por essas portas e se têm colocado diante de Ti, Senhor, uma petição, ó Pai. Mas é preciso que confiemos mais no Senhor. É preciso que depositemos diante do Senhor as nossas orações, sabe? Deus, Ele quer trazer resposta nessa noite. Eu creio. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te restaurar, Ele quer te renovar, Ele quer falar contigo. Então abra o teu coração diante do altar do Senhor, porque Ele é digno. Ele vem para fazer a diferença neste lugar. E se você ficar com seu coração fechado, com sua boca fechada, nada diferente irá acontecer na tua vida. Mas confie nesse Deus que é impossível, que é o Deus do impossível, que é o Deus que renova, que é o Deus que restaura, que é o Deus que resgata. Aleluias. Não olhe para quem está louvando, para quem está tocando, olhe para o Senhor nessa noite. Em total reverência, adore o Senhor nessa noite, porque o Senhor conhece o que você veio trazer aqui diante do altar. O Senhor sabe de tudo, e o homem não vai impedir a obra que o Senhor tem em cada um que está aqui nessa noite, em cada um que tem adorado em seu lar. O Espírito de Deus está aqui. Deixa que Ele te toque, deixa que Ele te transforme. Se liguem aos céus. Aleluia. Se ligue no altar de Deus. Deixe tudo diante do altar. Ele traz o bálsamo, Ele fala contigo, Ele enche os teus lábios nesta adoração.
Exalte, exalte ao Senhor que escolheu um povo santificado e redimido, comprado com preço de sangue. Rebanda subianais, ergue andaramanas. Oh, diante da tua presença, Senhor, a alegria é real. Obrigada, obrigada, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Você pode louvar assim. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Peça ao Senhor essa noite. Venha em meu favor E cumpra em mim seu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Você pode louvar assim? A igreja louve o Senhor. Quando tudo diz que não, deposite a sua fé diante do tua voz me encoraja a prosseguir. O Senhor quer te sustentar, o Senhor quer te restaurar. Mas é preciso quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, o Senhor veio falar contigo neste lugar. Eu sei que não estou só. E o que diz sobre mim não pode se frustrar. Ele traz resposta. Venha em meu favor e cumpra em mim seu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Vamos dar o melhor aplauso para o Senhor. Glória a Deus. Deus do impossível. Amém. Graças a Deus. Tome assento, amados. Graças a Deus. Quem está alegre com Jesus, diga amém. Amém? Graças a Deus estamos na casa do Senhor, irmãos.
para cultuar a Deus e para ser alimentado pela palavra do Senhor. Obrigado, Emerson. Hoje é o culto que nós chamamos de culto de estudo da palavra do Senhor, e estamos alegres pela oportunidade que Deus nos dá de estar na casa dele. Antes de mais nada, irmãos, hoje é um dia importante para nós, porque foi comemorado ontem o aniversário do nosso querido irmão Emerson, né? E eu queria, junto com a igreja, um aplauso para o irmão Emerson. Deus te abençoe, viu? O Emerson, nosso líder aqui do Ministério de Louvor, e um rapaz que, sabe, muito tem se dedicado à obra do Senhor, como muitos dos irmãos aqui. Mas eu glorifico muito a Deus, né, que durante todos esses meses, onde a igreja do Senhor tem passado um aperto muito grande por conta da situação do coronavírus, o Emerson é um daqueles que está conosco aí, nos ajudando desde o início, e eu glorifico a Deus pela tua vida, não só por isso, mas pelo que, desde quando eu te conheço, nessa casa, nessa igreja, né, o seu empenho, dedicação e teu amor pela obra. Deus te abençoe, tá bom, meu filho? Em nome de Jesus, nos alegramos contigo. Se cumpra a palavra, né? Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nos alegramos contigo também, tá bom, amado? Queridos, abram as suas Bíblias. Nós vamos estar falando Lucas 11 e Lucas 12, capítulo 11, capítulo 12. E nós vamos ler o texto base, é Lucas capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 e vamos ler a primeira parte só do versículo 4, tá bom? Então, se preparem aí, na sua Bíblia. Eu não falei ainda com os irmãos que estão em casa, eu quero cumprimentá-los com uma boa noite, a paz do Senhor. Muito bom ter a companhia de todos os irmãos conosco, de todos vocês, né, que participam do culto online, ao vivo, via Facebook, que está conosco aí acompanhando o culto. Pega também a sua Bíblia, participa conosco. Se você puder, dê lá um like lá, compartilhe também, né? Compartilhe, vai ali embaixo, compartilhe o culto, para que outras pessoas possam ter acesso, né, àquilo que será tratado, aquilo que Deus vai falar conosco nesta noite. Nosso culto é rápido, no máximo 8h30 já estamos encerrando, 20h30. Então segura um pouquinho aí, fica conosco nesse culto, tá? Amém, queridos? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, amados, escutem. Capítulo 12 de Lucas, versículo 1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. E Jesus começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, que é a falsidade. E o versículo 4 do capítulo 12, só a parte A, diz assim: e digo-vos, amigos meus. Segura aí, mantenha a tua Bíblia aberta nessa página. Escuta, irmãos, amados do Senhor. Não sei como foi o seu dia, não sei como foi a noite passada, semana passada. A gente não sabe as lutas de cada um aqui, do que são travadas. Cada um de nós, pode ter certeza disso, tem uma luta que é travada. Às vezes lutas diárias, às vezes lutas
que nós achamos até que não temos como resolver. Tem lutas até que nós pensamos assim. Obrigado, Renato. Tem luta que nós pensamos até assim, olha, não tem jeito. E eu já estou orando e já cansei de orar por conta disso aqui. Não tem jeito. Só que eu falo para você, Jesus, o Senhor Jesus, que falou para esses homens aqui, meus discípulos e meus amigos, Ele é o Senhor que está sobre a minha vida e a sua vida também. A última palavra de Jesus. O choro, ele pode durar a noite todinha, irmãos. A gente tem um dia de tristeza, que às vezes a gente fica assim. Somos humanos. Erramos, falhamos, sofremos, nos alegramos, nos recuperamos e assim vai. Mas em toda a nossa jornada, o Senhor Jesus está com os olhos bem abertos, olhando para as nossas vidas. Se você crê isso no teu coração, se você acredita que o Senhor está te vendo, tu é um filho, uma filha dele, creia que Deus está tomando conta de você e que a palavra final pertence ao Senhor. Amém, amados? Esse texto aqui, escutem, ele começa, eu falei aqui, eu vou apenas comentar algumas coisas do capítulo 11. Eu não vou ler, vou apenas comentar. Mas aqui o texto, ele começa falando no capítulo 11, versículo 29, que uma grande multidão estava próxima a Jesus, e estavam ouvindo Jesus, e até alguns diálogos tinham aqui com o Senhor Jesus. Escute, havia uma grande multidão. A multidão é comum, irmãos, escutem isso, a multidão acompanhar Jesus. É comum a multidão estar seguindo ao Senhor por vários motivos. Às vezes você vai ver aqui multidões acompanhando o Senhor para receber cura. Você vai ver multidão acompanhando o Senhor para ouvir o que queria. É igual, mais ou menos, a gente for analisar, a igreja, né? Nós vamos à casa de Deus, muita gente vai à casa de Deus, mas vai para receber bênção. Muita gente vai à casa do Senhor para ouvir o que quer. Muita gente vai à casa de Deus para questionar. Muita gente vai à casa de Deus para cumprir com o ritual. Nesse episódio aqui, a multidão apertava Jesus, acompanhava o Senhor, e estava ele falando com aquela multidão. Nesse meio tempo, ele recebeu convite, escute, de um fariseu, que era uma das maiores seitas judaicas da época, para que Jesus fosse até a casa dele, participar de uma refeição. Só que esse convite que ele recebeu, ele foi lá, mas ele estava sendo julgado. Jesus estava, mesmo diante de um convite, sendo julgado. O dono da casa, as pessoas que ali estavam, né, estava se admirando, porque era comum, era costume, quando se ia participar da refeição, se lavar as mãos. Tinha um preparo, um ritual para participar daquela mesa, daquele alimento. E Jesus conhecia, olha que maravilha, o que ia no coração daquele fariseu, daquelas pessoas. Por isso Jesus falou: fariseus, vocês estão preocupados com o exterior do prato, do copo, mas olha só, o coração de vocês está cheio de maldade. Jesus sabia o que ia no coração. Então, na verdade, sabe aqueles convites, sabe aquele agrado, o que parece que é agrado que você está recebendo, mas por trás desse agrado existe uma hipocrisia, uma falsidade.
Era isso que aconteceu com o Senhor. Outro ponto aqui importante do capítulo 11, os doutores da lei, que estavam em meio àquele grupo, em meio àquelas pessoas, procurando uma ocasião, procurando uma situação para que pudessem expor Jesus e condená-lo. Olha como isso é sério. Está aqui, irmão, no capítulo 11. Então, diz o texto que os escribas, fariseus, começavam a apertar Jesus, buscando no que podia incriminá-lo. Em meio a toda esta situação, em meio a essas afrontas, calúnias, sendo analisado, Jesus deixa a multidão e ele se vira para os seus discípulos. Jesus fecha os ouvidos para o que aquela multidão está falando, forjando contra ele, planejando o mal contra ele, viu já? E se vira para os seus discípulos. E o texto que nós lemos aqui, amados irmãos, escutem. Jesus os chama de discípulos, seguidores, pessoas que olhavam para Jesus para ouvir, aprender dele e obedecer e acompanhar os seus exemplos. Discípulos, Jesus olhava, chamava-os de discípulos e de amigos. Olha aí, versículo 4: e digo-vos, amigos meus. Em meio a tudo isso aqui, em meio a tudo isso, observa o termo utilizado por Jesus, discípulos e amigos. Pois é assim que Jesus, escutem, ele te identifica, ele olha para o filho, para a filha fiel, aquela pessoa que o ama, aquela pessoa que vive debaixo dos preceitos da vontade do Senhor. É assim que o Senhor te olha, te chama. Ele vai te separar da multidão e te chama agora por adjetivos únicos para você. Nesta passagem aqui, irmãos, nós vemos a diferença muito clara do que representava para Jesus a multidão e o que representava o seu discípulo, os seus filhos, os seus servos. Enquanto a multidão tinha vários motivos para estarem, segura aí, juntos e apertando Jesus, viu? Juntos e apertando Jesus. Os discípulos ouviam e aprendiam com o Senhor Jesus. Os discípulos não se ofendiam. Os discípulos, irmãos, não se aborreciam. Os discípulos não se sentiam agredidos por Jesus. Mas os discípulos ouviam e aprendiam. Eu acho que isso aqui já deixa uma mensagem maravilhosa para todos nós. Entre as coisas que Jesus ensinava aos discípulos e falava para eles, escutem, no capítulo 12, versículo 35, Jesus cita uma frase que vai chamar muita atenção. Ele fala assim: estejam cingidos vossos lombos e acesas as vossas candeias. Em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, Jesus, eu estou parafraseando aqui, vira as costas para a multidão, vira de frente para os discípulos e fala: olha, estejam acesas, cingidos vossos lombos e estejam acesas as vossas candeias. Tem uma parábola
do versículo 35 ao 37, está aí em Lucas capítulo 12, você pode olhar essa parábola aí, é a parábola do servo vigilante. Escuta, amados irmãos, essa parábola é uma parábola profética. Essa parábola do servo vigilante, ela está apontando para a segunda vinda de Jesus, está aí na sua Bíblia. O objetivo desta parábola não era, e não é hoje também, gerar medo nos cristãos, não era assustar os discípulos. O objetivo desta parábola era gerar um sentimento de comprometimento com Jesus e com a obra dele, e era também gerar esperança nos discípulos. O que Jesus queria era gerar isso, e Jesus estava dizendo para eles: olha, eu espero quando eu voltar, eu espero quando eu voltar, eu encontro servos cingidos e que mantenham acesas as suas lamparinas. Era isso que Jesus estava falando. Cingir os lombos, escuta, irmãos, representa preparação para o trabalho. Quando você está cingido para algo, você está preparado para aquilo. O que Jesus estava falando para os seus discípulos: escuta, vocês precisam estar preparados. Vamos lá, irmãos, em qual contexto Jesus está falando isso? Eu vou repetir o contexto. O capítulo 11, ele mostra os contextos de que Jesus parou para poder alertar os discípulos. Porque no capítulo 11 tinham pessoas ali que eram falsos amigos, estavam convidando Jesus para o jantar, mas ao mesmo tempo estavam procurando ocasião para condenar ao Senhor. Observe. Nesse contexto aqui, nós vamos ver que tinha uma multidão que estava apertando Jesus, estava próximo de Jesus, mas tinham interesses. Eram pessoas interesseiras e ingratas. Já lutou com ingratidão? É a pior coisa que tem. Interesseiros e ingratos. Então, o Senhor Jesus estava ali também lidando com escribas, fariseus, doutores da lei, pessoas que tinham conhecimento, mas estavam ali apenas para apontar ao Senhor. Em meio a tudo isso, ele para e fala: olha, estejam preparados. Estejam preparados, porque mais na frente ele vai dizer: vocês vão enfrentar coisas até piores aqui, mas não se preocupem, porque eu estarei convosco todos os dias da sua vida. O Senhor Jesus, ao mesmo tempo que manda se preparar, ele diz: não se preocupe, porque eu estou contigo. Oh, meus queridos irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Lá em 1 Pedro, e eu quero ler com vocês, capítulo 1, versículo 13 e 14. Nesse contexto, Pedro está ensinando sobre santidade, sobre separação, consagração para um determinado fim, para um determinado trabalho. E nesse contexto aqui, Pedro vai falar o seguinte: portanto, cingido o lombo do vosso entendimento. Olha aí na sua Bíblia. Nós falamos aqui, cingir os lombos, preparação para o trabalho. E agora a palavra do Senhor, Pedro vai falar, quando ele está falando sobre santidade, ele fala: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, prepare o vosso entendimento. Eu costumo falar, irmãos, que servir a Jesus
Servir a Jesus, você vai servir aqui e aqui, ó. É no coração. E no coração é um lugar onde só Jesus pode sondar. Nós lemos aqui, nós falamos. Quando Jesus foi lá no jantar, que o fariseu convidou ele, Jesus conhecia, olha, e o Senhor lhe disse: agora vós, ó fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso exterior está cheio de rapina e maldade. Por que Jesus falava isso? Porque Jesus olhava para os corações. Então, irmãos, pessoas podem julgar você pela aparência, pessoas podem julgar você, pode falar lá o que for, mas Jesus está vendo o teu coração. Não precisa, eu sou servo de Deus, eu sou crente, e fazer uma barulhada danada, não. Você precisa dar um bom testemunho. Você precisa ser uma pessoa íntegra. Você precisa ser uma pessoa onde os vizinhos possam falar: não, aquele homem, aquela mulher, aquela jovem, aquele jovem é uma pessoa de Deus, é uma pessoa cumpridora das suas obrigações, é uma pessoa séria. É isso, não é fazer barulho dentro da igreja. Então Jesus olha o coração, e Ele sabe, conhece a vida de cada um de nós. E no entendimento, irmão, a palavra de Deus, ela fala do culto racional a Deus. O que é o culto racional? É um culto com entendimento. Que você saiba o que está fazendo aqui na igreja hoje. Que você saiba quando você está ouvindo uma palavra, uma pregação, que você está acompanhando na sua Bíblia, igual os crentes de Bereia faziam, vendo se confere, se é isso mesmo. Não, está certo, o pastor está falando certinho. Não, pera aí, que é isso aqui está errado. Tem que conferir, tem que acompanhar. A multidão, irmãos, escutem, ela acompanha movimento. Multidão vai atrás de movimento. Ali está fazendo, opa, olha, aqui tem cura maravilhosa, opa, olha, do outro lado, vou lá para o outro lado. O servir a Jesus no entendimento, cingindo os lombos do entendimento, é estar com o seu entendimento, com a sua mente preparada. Não é qualquer coisa que vai te abalar, não é qualquer falácia que vai te tirar da presença do Senhor, não é qualquer blá 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 que vai tirar você do teu propósito de servir ao Senhor, de amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua vida. Não vai te estremecer, porque você sabe que acima de tudo há um Deus todo-poderoso que vive, que te ama e que vai lhe dar a salvação. Portanto, irmãos, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, ele diz: portanto, cingindo o lombo do vosso entendimento, como filhos obedientes. Olha aí se não está na tua Bíblia. Como filhos obedientes, e não vos conformando com o passado, não se conformando com a ignorância lá de trás, com o que fazia, com o que deixava de fazer, mas como filhos obedientes. Cingindo o vosso entendimento. Pastor, mas eu obedeço a Deus. A minha obediência é do Senhor. Queremos obedecer a Deus e até falamos que obedecemos a Deus, mas não conseguimos ser submissos a uma liderança outorgada por Deus. Como é que pode isso? Queremos e falamos de obediência a Deus, mas não consegue obedecer a um pai, a uma mãe,
quando dá uma ordem contra a tua vontade. Como é que pode? Se o pai, se a mãe são autoridades constituídas por Deus sobre a tua vida. Queremos ser obedientes e obedecemos a Deus, mas somos péssimos funcionários. Se vive de enrolação para não trabalhar, dando volta nesse, naquele e naquilo outro. Como é que pode? Como é que pode? Oh, meus irmãos, a palavra de Deus não é uma utopia, não é um sonho. A palavra de Deus, ela é verdade. Ela tem que gerar transformação na nossa vida. A palavra de Deus, ela está contida o seguinte texto: e conhecereis a verdade, e ela te libertará. Ela vai me libertar, irmão, de tudo, das garras do diabo, vai me libertar do inferno, mas também vai me libertar da mentira, vai me libertar da desobediência, vai me libertar dos costumes do mundo, onde me fazem desobedecer meus pais, e por aí vai. A palavra de Deus é verdade, irmãos. E se queremos ser obedientes a Deus, temos que começar pedindo a Deus: Senhor, me ajude, me ensina, Senhor, para que eu seja obediente aos meus pais. Me ensina, Senhor, para que eu tenha uma vida de obediência ao meu pastor. Me ensina, Senhor, para que eu aprenda a andar neste caminho, ainda que este caminho seja difícil para mim. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Aí nós vamos ver a ação de Deus a partir da nossa vida. Não vos conformando com o passado. Volta lá, 1 Pedro 13, 14. Isso. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Aqui, ó, na mente. Sede sóbrios. Esperar inteiramente na graça que vos oferece, na revelação de Jesus, a partir da nossa vida. Jesus, quando se revela na vida de alguém, irmãos, vai mudar. Vai mudar, o caráter vai mudar, a vida vai mudar. Tudo muda, se torna diferente. É impossível aceitar a Jesus, seguir a Jesus e manter a mesma vida. Se mantém a mesma vida, é porque falta ainda transformação. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Tem que mudar, tem que ter mudança. Cingir o entendimento nos leva a Romanos capítulo 12, versículo 2. Vai dizer assim, Romanos 12, 2, escutem. Por favor, não vos conformeis com este mundo, mas o que? Transformai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Teu entendimento mudou, é outro. Você está enxergando de outro jeito, meu irmão. Para que? Aí vem as promessas de Deus em cima do texto. Para que você experimente qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus na sua vida. Tudo na palavra do Senhor, todas as promessas, tudo que Deus fala que nós vamos ter, que nós vamos conseguir, eu creio que nós vamos conseguir. Se Deus fala que vai ser desse jeito, eu acredito. Mas tudo, meus amados irmãos, tudo passa pela mudança de vida a partir de mim. Se eu não mudar minha vida, irmão, se não matar o eu, não renunciar o eu, e aceitar ter uma vida de obediência, aí fica difícil, aí fica complicado.
Hebreus 10, 25. Fiel à comunhão da igreja. Não deixemos de congregar, comprometidos, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que vai se aproximando aquele dia. É ter um comprometimento. Para que Deus te chamou? O que Deus te colocou em tuas mãos para fazer? Faze-o com todas as tuas forças. Dê o seu melhor. Se trocasse de identidade, como se troca de igreja, tem gente que vai ter que trocar todo mês. Não ia nem conseguir agendar, porque dá um trabalho danado hoje em dia agendar, né? Hoje nós vamos fazer uma segunda via, Pané, tivemos que ir lá em Cachoeira de Macacu, né? Longe para danar, não tinha vaga por aqui, mandou lá, e fomos, tem que fazer. É mais difícil, segura aí para não cair. É mais difícil quando o entendimento não está cingido. Melhor dizendo, vou facilitar a frase, é mais fácil mudar de igreja, procurar outro pastor, do que se submeter em obediência, reconhecer o erro e se colocar num lugar para servir a Deus como a vontade do Senhor. Aí não está disposto a isso? Vou trocar de igreja. E vai aquele bando para um lado, e vai aquele bando para o outro, e onde o bando vai passando, vai estragando os outros, e vai, porque não aceita submissão à liderança. É verdade que eu estou falando, é verdade. Igual o filho, já viu o filho quando casa, para se ver livre do pai ou da mãe? Se acha, minha mãe está me escravizando, porque bota para lavar louça, porque bota para varrer uma casa, também eu vou casar para ir embora. Aí vai lá se dar mal lá, porque começa tudo errado. Já viram isso acontecer? Não respondam, por favor. Acontece, irmãos, acontece. Tudo parte de um princípio chamado desobediência. Quando os lombos do entendimento estão cingidos, vou repetir, nos leva uma vida de fidelidade e comunhão na igreja. 2, fidelidade na assistência social e no socorro. Entende que é chamado para ser um abençoador e não está atrás de bênção. Sabe como é que é isso? Desejar no coração ser um abençoador, ao invés de ficar pedindo bênção a Deus. Está escrito isso aqui, está na palavra. Fiel nos compromissos, já falei aqui. Fiel no pouco e no muito. Está lá em Lucas 16:10. Coloca aí, pastor, por favor. Lucas 16:10. Fiel no pouco e no muito. Queridos, Deus não está interessado em quem ganha muito, quem dá muito dízimo, quem dá muita oferta. Isso é coisa de homem. Deus não está interessado. Deus está interessado na fidelidade. Um coração fiel. E o coração fiel, ele é fiel no pouco, ele é fiel no muito, ele é fiel no que tem. Olha lá o que Jesus falou da oferta da viúva pobre. Fosse assim, Jesus ia atrás de quem estava dando muito lá, colocando muito no gasofilácio. Não, Jesus não foi atrás daquela turma que estava dando dinheiro, não. Jesus olhou para a mulher que deu uma pequena moeda. Sabe por quê? Porque Jesus olhou para o coração dela.
Então diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto. Meu Deus, meu Deus, a visão de Deus é contramão da visão do homem. Para o ser humano, o amigo, a amizade, vale quanto tem no bolso. O cara está muito bem, gente para abraçar, vamos lá, tal. Quebra para ver quem é seu amigo de verdade. Quebra para ver quem é teu verdadeiro amigo. A visão de Jesus é outra. Ele olha para o coração. Não importa se é um morador de rua, não importa se é dono de empresa, não importa quem seja. Jesus olha para o mais profundo do coração e Ele sabe o que vai na mente de cada um de nós. Quem está entendendo, aplauda Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, lá a parte B. Pastor, pode botar por favor? Lá na parte B, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Apocalipse, o anjo da igreja fé, aquele 2. Não, não é esse texto não. Fiel, é onde fala fiel até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Acha para mim, pastor. Quando achar, coloca aqui, por favor. Tá? Por gentileza, que eu vou avançar aqui. Então ele está falando de cingir dos vossos lombos, os vossos entendimentos. Tá? Quando achar ali, pastor, troca e me dá um sinal. E também ele vai falar: acesa as vossas candeias. Isso nos lembra, irmãos, escute. Manter acesas as vossas candeias vai nos lembrar a parábola das 10 virgens. E eu não vou citar o texto, né? Mas nós temos a necessidade, você tem, eu tenho a necessidade de ser cheio de Deus, irmãos. Cheio de Espírito Santo de Deus, cheio de Deus, de procurar fazer a vontade do Senhor, manifestar o reino de Deus através da nossa vida. É isso. Este é o tipo de servo que Jesus quer encontrar. Servos cheios do Espírito Santo, ativos no serviço cristão. Ativos no serviço cristão, né? Glorificamos a Deus pelo trabalho que Deus tem colocado nas mãos da sua igreja, dos teus filhos, dos teus servos. São oportunidades de sermos abençoadores. E aí, voltamos para Lucas 12, versículo 36 e versículo 37. Escutem, todos devem esperar o Senhor de igual modo, da mesma maneira. Não é revezamento, mas da mesma maneira, né? Todos quanto ouvirem o bater da porta, devem abrir a porta. Olha o que o versículo diz, versículo 36 e 37. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. Sede vós semelhantes aos homens que esperam ao seu Senhor. Ou seja, olhe para os bons exemplos. Olhe para os bons exemplos. Sabe, você tem maus exemplos e tem bons exemplos. Esse texto aqui, ele está falando, fica de olho nos bons exemplos. Olha aqui, está falando assim, viu, missionária? Missionária, sede você semelhante aos homens que esperam o seu Senhor. Seja você semelhante, igual a essas pessoas que estão esperando. Olhem para os bons exemplos. Quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir as portas. Bem-aventurados
significa felizes aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade, eu vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando os servirá. Olha que maravilha. Então, irmãos, amados, igreja do Senhor, Jesus, ele começou esse texto, capítulo 12, citando para os discípulos toda a problemática que ele próprio, Jesus, tinha enfrentado no capítulo 11. Então ele enfrentou aqueles problemas todos, com aquela turma dos fariseus, doutores da lei, escribas, aqueles interesseiros, aqueles ingratos, estava tudo junto, era um pacote só. E Jesus enfrentou aqueles problemas. No capítulo 12, versículo 1, ele parou, virou para os discípulos e falou com eles: meus discípulos e meus amigos, escute o que eu vou falar para vocês. Estejam com os lombos cingidos e com vossas candeias acesas. Jesus falava para eles: estejam preparados, porque vocês vão enfrentar tudo isso aqui e até coisa pior. E agora no final ele vai falar para eles: bem-aventurado aqueles servos, quando o Senhor chegar, quando o Senhor vier, achar vigiando. Olha o que o Senhor está falando aqui, meus irmãos. Então ele finaliza dizendo: então será cingido e servido pelo próprio Senhor. Eu finalizo esta palavra passando para os irmãos. O evangelho, servir a Jesus, é simples. Não tem nada complicado, irmãos. É simples servir ao Senhor. Jesus orienta, nos adverte, nos ensina acerca do que nós vamos enfrentar no mundo. Jesus nos fala e alerta para nós: olha, mas não olha para essa turma não, olhe para bons exemplos. O Senhor me ensinou muito nesse período, irmãos. Foram meses de aprendizado que valeram por anos. Meses de aprendizado que valeram por anos. Eu não olhei, irmãos, não estou com os olhares voltados para a multidão, mas eu estou com os olhares voltados para ótimos exemplos que o Senhor colocou na minha frente neste lugar. Eu glorifico ao Senhor pelas pessoas que têm se mantido fiéis a Deus, fiéis à obra do Senhor. Pessoas que estiveram, irmãos, todo o tempo preocupados em manter essas lamparinas acesas, o evangelho da paz, a igreja do Senhor de pé, com portas abertas, funcionando, levando o evangelho do reino de Deus. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque por trás de pandemia, por trás de tudo que está acontecendo, pode o mundo, pode pessoas, pode multidão, quem quer que seja falar o que for, mas eu vejo o agir de Deus no meio da sua igreja. Eu vejo o agir de Deus no meio de vidas, em famílias. Alguém diz: pastor, fulano desanimou, pastor, fulano saiu de igreja, fulano mudou de igreja. Pessoas já tempo até para mudar de igreja nessa época. Mas o Senhor está renovando, o Senhor está falando,
O Senhor está à porta para buscar a sua igreja, porque os sinais estão acontecendo, queiram ou não queiram, creiam ou não creiam, fala de mim ou deixam de falar, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E os olhos do Senhor continuam buscando os fiéis da terra e os verdadeiros adoradores. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira. E a palavra de Deus é imutável. Aleluia. Querido irmão, Jesus está voltando. Ele te ama. Ele te quer preparado. E Ele te quer como um embaixador, um representante do reino de Deus nesta terra. Mas o representante, o reino de Deus nesta terra, é a partir de uma vida de obediência a Deus. E essa vida de obediência a Deus vai passar, queira você ou não, por uma obediência às suas autoridades eclesiásticas, sociais, sua autoridade familiar dentro da sua casa, que são os seus pais. Porque a luz que brilha na vida do cristão, a luz que brilha na nossa vida em meias trevas, é uma luz de bom testemunho e de bons exemplos. Mas pastor, e os escândalos que aconteceu com fulana, com Bertano, com cicrano? Nós não temos nada a ver com isso. A igreja de Jesus não tem nada a ver com isso, porque Jesus continua santo, 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 santo. E a igreja do Senhor é santa na terra. Não se preocupe, porque nós somos representantes, embaixadores de Jesus, não é de homem nenhum. Um aplauso para o Senhor. Podem louvar ao Senhor. Glória a Deus. Está junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Os amados irmãos que trouxeram as suas ofertas ou seus dízimos, se assim desejarem, se estiverem preparados para isso, coloquem no gasofilaço aqui no corredor, por favor. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, adorando ao Senhor. Dê o seu melhor louvor para o Senhor. Essa é a nossa oração, tá? Para a gente ir embora. Esse louvor é a nossa oração. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, não sou apenas servo, mas amigo. Olha o amigo aí de novo. Amigo me tornei. Aleluia. Te louvarei, Senhor. Te louvarei. Oh Senhor, não importa as circunstâncias, não importam as obrigado, Jesus. circunstâncias. Eu adorarei, Senhor, somente a Ti, porque só Tu és digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Deixa só o teclado com os instrumentos. Nós estamos nesse momento finalizando o culto desta noite. Que a palavra de Deus, ela encontre morada no teu coração.
que a palavra do Senhor, ela possa encontrar o lugar. Se você perceber, a palavra de Deus aqui falou para maridos, filhos, pais, empregados, patrões e servos de Deus. Pega a palavra do Senhor e guarda no teu coração. Que seja como a parábola falada por Jesus da boa semente, que não caiu no meio dos espinhos e se sufocou, que não caiu no meio das pedras e não conseguiu germinar, que não caiu na terra rasa para que viessem os pássaros e comessem, mas a semente caiu num terreno bom, fértil, e produziu, e ali cresceu e deu fruto. Que a tua vida dê fruto para a glória de Deus, aqui na igreja, ou na igreja que o Senhor te colocou, na sua casa, na empresa que você trabalha, com os seus vizinhos, que você seja uma pessoa que represente o Evangelho de Cristo, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as mais doces e ricas consolações e conforto do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja do Senhor, com o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Muito obrigado, irmãos que estão em casa, muito obrigado, amados que estão aqui, visitantes, muito obrigado. Deus os abençoe em nome de Jesus. Te louvarei, não importam as adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus.